Boa tarde. Hoje nós vamos começar um novo bimestre, né? Um novo LDI. Vamos começar lá com... Depois eu vou passar um quadro com as aulas, para quem não tem, né? Certinho, normalmente, como a gente vinha fazendo. Hoje nós teremos então matemática e história, lembra? Nós vamos começar falando sobre um assunto gostoso, que é o assunto de geometria. Nós vamos falar aqui dos polígonos e medidas de tempo. Nós vamos falar primeiramente dos segmentos de reta. O que é uma reta? Uma reta é uma linha que une dois pontos. Então, um ponto aqui, um ponto aqui. Vamos supor que esse ponto aqui, bom, eu quero unir dois pontos. Eu posso unir dois pontos de uma maneira reta ou de uma maneira que eu quiser. Posso fazer isso aqui, ó. Eu uni os dois pontos, não é? Mas com a reta, se eu fizer com uma régua assim, eu fiz um segmento de reta. Qual que vocês acham que tem uma maior distância? Que eu dessa maneira ou dessa maneira? Aqui, olha, nós gastamos 14 centímetros e meio. Vocês acham que com 14 centímetros e meio nós chegaríamos aqui fazendo essa volta? O que vocês acham? O que vocês acham que é mais curto o caminho? Assim ou assim? Então, claro que esse aqui é maior, porque nós estamos dando uma volta. Esse aqui é um segmento de reta. A reta, por que fala segmento? Porque uma reta pode ser bem grande. Ó. Essa é uma reta. Ela vai embora. Eu posso simplesmente pegar um pedacinho da reta, daqui, aqui, e tirar aqui, e ele vai ser um segmento de reta. Um pedaço de reta. Segmento quer dizer uma parte de uma reta. Então, aqui na página 3 de matemática, nós temos o segmento de reta. Observe ao lado uma obra de um artista brasileiro, Hércules Barsotti. Nela, o artista representou segmentos de reta. Então, o que ele fez? Ele fez assim, assim, assim. Aí, ele fez mais ou menos isso, assim, assim e assim. Ele fez 3 segmentos de reta. 1, 2, 3, cada uma numa posição. E fez um quadro. Isso ele usou alguns segmentos de reta. Agora você é o artista. Usando os pontos e com a ajuda de uma régua, olha, nós vamos precisar de régua daqui para frente, porque nós precisamos trabalhar com geometria. Trabalhar com geometria, nós precisamos da régua, certo? Então, agora você é artista. Usando os pontos e com a ajuda de uma régua, trace segmentos de reta na malha triangular a seguir para compor uma obra de arte. Aí você vai unir conforme você quer. Ó, você pode pôr unir aqui, 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 fechar ou não fechar, ou unir esse com esse, com esse, com esse. Você vai fazer segmentos de reta e vai pintar, vai fazer uma obra de arte. Quantos segmentos de retas você desenhou na malha triangular? Você vai desenhar quantos vocês quiser, desde que seja de um ponto no outro, certo? A linha que liga os pontos A e B é chamada segmento de reta e é indicada por AB. Então, assim, essa linha aqui chama A, essa linha chama B. Para me ligar daqui a aqui, ó,
eu faço assim, ó, AB, e um traço em cima. Isso quer dizer que eu fiz um segmento de reta, que esse AB é o segmento de reta. Olha aqui, ó, AB, essa linha, então é AB. Os pontos A e B são as extremidades desse segmento. Extremidades quer dizer as pontas do segmento, certo? Isso é um segmento de reta. Aí nós vamos para as atividades. Olha só. Usando uma régua, traço o segmento de reta AB e CD. Pronto. Então, olha lá. AB, eu uso a régua e faço o segmento. CD. Qual desses segmentos é o mais comprido? Você vai precisar medir. Certo? Medir com uma régua. Ou, se você não tiver uma régua, a imaginação. Um fiozinho, uma linha, ver qual que é maior, qual que é menor. Não dá para você medir o centímetro, mas dá para você medir qual que é o maior e o menor. Escreva a medida de cada segmento de reta representado a seguir. Olha aqui. Aqui tem um segmento de reta AB, ó. Quantos centímetros ele tem? A régua está mostrando. Certo? E esse aqui, quantos centímetros ele tem? Vejam bem, ele está aqui do 4,5, ó. Vocês têm que contar. Até chegar no 9. Quantos centímetros ele tem? De 4,5 para chegar no 9. Olha lá. Usando uma régua, meça o comprimento dos segmentos de reta a seguir. Olha lá, o segmento AB, aí vocês vão completar aqui. Quantos centímetros tem? CD, do C ao D. EF, do E ao F, quanto tem? G e H, quanto tem? Então, vocês vão medir, precisa medir com uma régua. Então, hoje, daqui para frente, vocês precisam da régua ou uma fita métrica, alguma coisa que tenha medida, para vocês saberem, né? Observe as figuras planas a seguir, os polígonos, né? Olha lá. Preencha a tabela com a quantidade de segmentos de retas usados para construir o contorno de cada figura. Então, vamos lá. A primeira, quantos segmentos de reta? 1, 2, 3, 4. A segunda, cada pedacinho é um segmento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A terceira, 1, 2, 3, 4, 5. A quarta, 3. Na malha quadriculada a seguir, traço os segmentos de retas indicados. Então, só vai estar os pontinhos. Então, eu quero que você trace AB, quer dizer, o A e o B. Depois, do B no C, vai traçar. Do C no D. Do D no E. Cadê o E? Aqui do D. Não. AD. AD, AE, AE, FB, FB, G e C, G e C, D e H, cadê o D? D e o H, E e F, o E e o F, tudo com régua, o G e o H e o E e H, E e H. Aí pergunta, que figura geométrica você representou? Veja bem que figura vocês representaram. Foi um cubo, né? Um cubo. Os segmentos que você traçou determinam um dos elementos dessa figura. Marque com o X o nome desses elementos. Os elementos, os riscos que vocês fizeram aqui no cubo, nós aprendemos a aula passada. Como chama essas retas aqui no cubo? Os pontos têm um nome, são vértices. As partes são face. E essas retas, como que chamam? Arestas, lembra? Então, as arestas são segmentos de reta, certo? E de matemática, por hoje, é só uma matemática muito gostosa. Só tendo uma régua vai ser resolvido todo o problema, certo?
Então, até mais, vamos para a nossa aula de história.